Cara, então, deixa eu só avisar o pessoal aqui sobre a mudança da câmera e tudo mais, né? Tem que avisar, né, aliás. Tem que avisar. E aí, pessoal, como vocês estão vendo, mano, hoje a gente tá aqui com uma câmera nova. Velho, e, mano, eu tenho que agradecer a todo mundo por conta que essa câmera aqui é só pro podcast, tá ligado? Esse tablet aqui é totalmente dedicado ao podcast. Tô me dedicando há mais de, tipo, um ano. E eu tô muito feliz com isso, mano. Toda a mudança que a gente já conseguiu é muito foda. E hoje, né, eu tenho que me apresentar. Eu me apresento mal pra caralho, então não liga não, tá? O meu nome é Lourenço Lorenzato. Estamos aqui hoje no Sem Vidas Podcast com o arqueólogo Serafim. Mano, qual que é o seu nome mesmo? Qual é o seu nome? O meu nome, cara, o meu nome é Marcos. E aí, pessoal, boa noite. Eu sou arqueólogo Serafim, meu nome é Marcos e eu sou arqueólogo. Mano, qual que é o papel da arqueologia? Qual que é o papel dela? Então, cara, o papel da arqueologia, contar sobre grupos humanos. E aí, como que a gente faz isso? Através das coisas que esses humanos deixaram para trás. Em grande resumo, é isso. O grande sacado da arqueologia é isso. O papel do arqueólogo é esse: contar histórias de pessoas através daquilo que elas deixaram para trás. E quanto tempo demora para vocês saberem qual é a história daquela, tipo assim, quando vocês vão lá, vocês pegam a ossada dos caras, né, que já morreram e tudo mais. Quanto tempo demora para vocês descobrirem a história deles? Mais ou menos. Eu sei que não tem um tempo definido, tá? Sim. Então, cara, depende muito do contexto. Porque até a gente chegar, antes da gente chegar e escavar propriamente disso, tem uma série de burocracias antes de chegar nisso daí. E até que você falou de chegar nos ossos e tal. Dificilmente, é muito difícil a gente encontrar ossos humanos no Brasil. E dificilmente não, a gente encontra bastante. Mas, para dar uma síntese da história inteira, a arqueologia ela se divide em grandes dois blocos. Você tem a arqueologia acadêmica, né, que é mais para pesquisa e tal, e você tem uma arqueologia que está ligada ao licenciamento ambiental. Então, sabe essas coisas que a gente vê de filme, de Indiana Jones, que está lá naquela aventura, escavando com o pincelzinho e tudo mais? Aquilo acontece sim. Tem aventura, tem muita aventura pra caramba. Mas não que nem nos filmes, você correr de pessoa armada, trocando tiro com pessoas, tal coisa. Mas, onde eu quero chegar? As armadilhas, né? Porque até muita gente que entra na arqueologia acaba acreditando que depois de formado vai passar com uma colherzinha de pedreiro, escavando grandes sítios, encontrando coisas fantásticas o resto da vida. E não é por aí. Até se alguém estiver ouvindo e tiver vontade de fazer arqueologia, embora eu acabei de falar que não é por aí, mas a aventura é uma aventura real e os desafios são grandiosos demais, cara. Porque, por exemplo, no Brasil, só pode escavar qualquer coisa em busca de vestígios arqueológicos por meio de uma portaria. O que é essa portaria? O governo federal dá uma licença, assina um documento e fala, ó, você, Lourenço, é arqueólogo, eu vou dar uma portaria no teu nome que você vai ter direito a estar escavando tal lugar. Certo? Comecei meio confuso ou não? Não, tá de boa. Quanto tempo demora normalmente para isso acontecer, para vocês conseguirem a licença do governo e tudo mais, para vocês conseguirem escavar? Então, como que é o processo como um todo? Dentro dessa parte do licenciamento ambiental, que nem eu disse, são divididos em dois grandes macros. Essa pesquisa acadêmica, que está mais a cargo de professores de universidades, essa pesquisa acadêmica está mais ligada à universidade. Já o licenciamento ambiental, imagina comigo, você, Lourenço, você tem uma família que é rica pra caramba e tal, e aí vocês têm, sei lá, uma mineradora. E aí vocês vão começar os trabalhos de mineração. Você tem que ir lá no órgão ambiental e falar, ó, eu sou Lourenço, quero começar, não dessa forma, obviamente, né? Você apresenta a documentação e fala, ó, sou Lourenço e quero começar a minerar nesse lugar aqui.
Aí o órgão ambiental, ele vai te passar inúmeras diretrizes e papeladas, a parte burocrática daquilo que você tem que fazer. Se o órgão ambiental fala, ó, vocês têm que ter a anuência do IFAM. O que é o IFAM? É o Instituto de Proteção, ou que protege os bens artísticos e patrimoniais do nosso país. Caso isso aconteça, só para você entender mais ou menos o quanto é demorado até chegar na parte de escavar. Caso isso aconteça, aí você, Lorenzo, que é dono de uma empresa de mineração e quer começar a minerar, você tem que ir atrás de pessoas que vai facilitar a sua vida, né? Pessoas que efetivamente você vai conseguir dominar tudo isso, vai entrar com papelada e tudo mais. E aí você dá entrada nesse órgão do IFAM. Aí esse órgão do IFAM, você vai preencher alguns documentos, esse órgão do IFAM vai classificar o teu empreendimento, certo? Vou tentar ser o mais resumido possível para não ficar chato, mas de modo que eu demonstre que não é só pegar uma colher e ir lá para escavar. Mas aí, beleza, você vai mandar falando tudo que você tem e o órgão, o IFAM, ele vai analisar e vai enquadrar o teu empreendimento em um nível X, um nível 3, por exemplo, que é o que é o mais comum de ser no país. Esse nível 3 tem que fazer uma prospecção arqueológica, tem que fazer inúmeras coisas. Até chegar para você ter essa liberação, antes de mais nada, você manda essa papelada inicial para um órgão, esse órgão avalia, que demora aí em torno de 15 dias a um mês, e aí ele vai emitir um termo, tudo isso por documentos oficiais do governo. Então, esse órgão, o IFAM, ele vai emitir um termo de referência específico. E o que é esse termo? Esse termo vai estar falando, ó, para você conseguir a licença para minerar, nesse caso, exemplo, você tem que fazer isso. Nossa! E aí, beleza. Para você cumprir essa primeira exigência, você tem que fazer um projeto. O projeto você tem que escrever, você tem que caracterizar, tem que falar o que tem de cultura no lugar, tem que falar o que tem de coisas etnográficas no lugar, o que tem de arqueológico. Você tem que descrever o teu empreendimento inteiro, você tem que descrever a parte de arqueologia como um todo. E aí, beleza, você faz o projeto, você descreve a metodologia, como que você vai trabalhar, por que você vai trabalhar dessa forma em tal lugar. Um projeto que, sei lá, dá umas 50 páginas no mínimo, 50, 70 páginas no mínimo. Aí você manda esse projeto, cara. Você manda esse projeto, e aí o órgão, o IFAM, ele vai demorar mais cerca de um mês, 45 dias, para analisar. Caso ele concorde com tudo que você falou ali, falou, beleza, cara, o Lorenzo quer construir, contratou o Marcos para fazer um trabalho de arqueologia. Vamos ver se o Marcos tem uma capacidade técnica para estar desenvolvendo o projeto. Aí vai ler, vai analisar o meu currículo, vai analisar o currículo da equipe, vai analisar tudo. Esse processo demora mais uns 45 dias. Caso o IFAM concorde, aí ele manda para um outro órgão, que chama CNA, que aí o CNA falou, ó, beleza, a gente também concorda, então vamos emitir uma portaria de pesquisa para o Marcos, que será o coordenador geral da pesquisa. Ele emitiu a portaria, certo? E eu falei, só pode escavar no Brasil quem tem uma portaria de pesquisa. Ele emitiu a portaria vai estar lá 3 meses para executar o trabalho. Sim, por conta que daí é legal, né, mano? É uma escavação ilegal daí. É legal e tem penalidades sérias. Sérias mesmo. Quais são as penalidades? Geralmente é multa, cara. Geralmente é multa. Se você tiver conhecimento de causa, o Marcos está escavando, ele é arqueólogo. Então ele vai lá e escavou sem portaria. Certo? Onde o Marcos está escavando? No empreendimento do Lorenzo. O Lorenzo, ele vai ter penalidades também. Eu, Marcos, talvez vai ser mais coisas, sanções burocráticas e tal, mas financeiro quem vai pagar é você, Lorenzo, que é o dono do empreendimento. Entendeu? Cara, deve ser muito frustrante quando eles não aceitam o trabalho. É muito demorado para eles não aceitarem, cara. Né? E às vezes rola dessa, cara. Aí você manda o projeto e aí às vezes está faltando coisa. Ou o pessoal do IFAM, eles analisam o teu projeto e falam, opa, peraí, cara.
você escreveu coisas aqui que não está fazendo muito sentido. Porque cabe ao spam, esse órgão, ele faz uma análise técnica do teu projeto. Uma análise técnico-científica, né? Do teu projeto. Opa, peraí, tá faltando coisa. Aí ele manda para você e fala, ó, você tem que fazer de forma diferente, tá faltando informação. Nessa falta de informação, já vai mais um mês, 45 dias, até ele reanalisar o projeto. Então, tudo isso antes de você chegar em campo, propriamente dito, para estar fazendo trabalho. Cara, mano, tipo assim, quando vocês concluem o trabalho, onde que vocês vão daí? Tipo, pergunto que vocês vendem os ossos? O que vocês fazem? Não. Toda coisa entre aspas, arqueológica, a venda de coisas arqueológicas aí é crime mais pesado ainda, cara. E aí são coisas que chegam da cadeia. Eu desconheço pessoas que foram presas por isso. Sim, mas não tem praticamente para museu e tal? Não. A venda, ela é proibida. E qual que é o objetivo da arqueologia, né? Eu falei, é contar coisas sobre pessoas. Esse é o macro. É uma visão muito sintetizada de tudo. Mas aí vem a segunda pergunta. Por que eu vou contar coisas sobre pessoas? Né? Eu vou contar coisas sobre grupos humanos, pessoas, entenda, grupos humanos que habitaram um determinado local. Você é da onde, Lourenço? Eu sou de Rio Claro, São Paulo. Interior. Rio Claro, São Paulo. Então, aí a gente faz uma pesquisa em Rio Claro, interior de São Paulo. A gente quer entender como que se formou a cultura do povo rio-clarense. Uhum. A gente quer entender sobre a população rio-clarense. Ah, mas por que isso tem importância? Levando isso ao extremo, pela mesma lógica de negar esse entendimento de uma população, de um grupo, de nada adianta o Jesus Cristo, a Bíblia, ou qualquer outra história de reis, qualquer história que a gente sabe. A gente é feito da nossa cultura, né? Sem a cultura a gente não é nada. Se a gente nega e a gente deixa de estudar essas coisas, a gente vai continuar achando que o Brasil começou lá com os portugueses. Que o índio estava na rede deitado lá, papapá, chegou um navio, deu um espelho, o índio entregou o país inteiro. E aí se torna... Na escola, cara, eu vi muito isso. A escola, não sei hoje, né? Faz muito tempo que eu estou afastado da escola, embora eu tenha tido contato com crianças e tal, mas na escola eu tenho 32 anos. Na escola eu tive essa visão de que o índio era preguiçoso e que o Brasil começa com a chegada dos portugueses. Gente, tem muita coisa. A escola vende meio que o índio é burro, sabe? A escola vende que o índio é burro, os portugueses foram espertos, negociaram um espelho com o índio. E aí, tipo assim, o foda é que ninguém questiona, né? Ninguém questiona. Ninguém fala por que eles aceitaram o espelho. E daí os caras venderam a terra por quê? Sabe? Ninguém questiona. Só que aí, bicho, aí você me perguntou, né? O que é feito com a coisa que é encontrada. Só fazer um parênteses de uns 5 minutinhos antes, até chegar nesse encontrado. Como eu disse para você, tem 2 grandes nichos da arqueologia brasileira. Essa pesquisa acadêmica e o licenciamento ambiental, que é chamado de arqueologia de contrato. Todo esse rito burocrático que eu falei antes, ele está mais ligado ao licenciamento ambiental. A pesquisa acadêmica, ela tem que ter suas portarias de pesquisa, para executando e tal. Só que na academia, você não vai... Eu sou professor universitário da Unesp de São Paulo. Eu não vou ser contratado para fazer o trabalho da mineradora do Lourenço, certo? Porque a mineradora do Lourenço, ele precisa de agilidade, ele quer construir. Então, a pesquisa acadêmica, ela te permite gerar mais tempo de pesquisa, fazer com mais calma, fazer inúmeras outras coisas. Você tem uma discussão científica no meio disso, é um pouco diferente. No licenciamento, que eu estou falando que é esse rito, no qual eu me encontro hoje, aí você teve a portaria e você vai para campo. Ah, como que eu vou achar coisas no campo? Como que a gente acha coisas no campo, né? Imagina que você tem eu já fiz trabalhos em áreas maiores que a cidade de Rio Claro, maiores que a cidade de Belo Horizonte. Então, como que é feito isso?
você mapeia a área inteira, imagina, sei lá, o celular é a área inteira. Então, você vai distribuir pontos de prospecção em toda a área do empreendimento. Sei lá, a cada 100 metros, você faz um buraco, certo? 100 metros vai fazendo. Por quê? Você tem que ter uma amostragem probabilística do todo. Ou seja, a arqueologia também envolve estatística. E aí você vai em campo, tá? Como que a gente faz esse buraco? Ah, não. É um cara abrindo com essas bocas de lobo. A primeira parte é essa. Porque, beleza, você tem uma área, imagina, você tem uma área do tamanho de Rio Claro inteira. Onde vão estar as coisas arqueológicas? O que pode estar debaixo da terra? Você tem que procurar na área inteira. Mano, quanto tempo demora um trabalho? Por conta que, É? tipo, quanto tempo demora um trabalho, mais ou menos? Por conta que, mano, pô, escavar a mão, aí achar alguma É, coisa, é é gigante. difícil. Aí depende do tamanho da área, né? Mas sei Claro. lá, é uma Tamara, esse trabalho que eu falei para você mesmo, que é uma área bem maior que a cidade de Belo Horizonte, que é gigante, a gente demorou, a gente fez umas 3 etapas, a gente deve ter demorado uns 2 meses para terminar. São 4 frentes de trabalho. A gente deu umas paradas, né, no meio. E aí, nessa de abrir com a boca de lobo, sabe o que é boca de lobo, né? Aquele cavador que você Sim, sim. abaixa. Então, a metodologia mais usual nisso, você vai com a boca de lobo, sei lá, a malha, a distância, sei lá, vou abrir a cada 200 metros. Você está imaginando que você tem sítios arqueológicos numa área de pelo menos 200 metros. Ah, não, vou abrir a cada 50 metros. Você está deduzindo que você tem sítios arqueológicos até numa área de 50 metros, certo? Ou está meio confuso? Não, eu tô entendendo, tô entendendo. E aí, beleza, o cara vai lá, abriu o buraquinho, pá, até 1 metro de profundidade. E aí, nisso, a gente faz toda a análise do sedimento, ver se não tem nenhum vestígio arqueológico, nenhum indicativo. E concomitante a isso, a gente está andando, como a gente tem que andar, abrir um ponto aqui, 50 metros, desceu outro, mais 50, desceu. Então, a gente está caminhando na área inteira, certo? Então, a gente faz toda essa análise de paisagem, a gente, no projeto que eu falei para você, a gente vai a campo, a gente tem todo o levantamento histórico, arqueológico, toda uma parte, todo um estudo prévio antes de abrir o primeiro buraco. Antes de abrir o primeiro, a gente tem muito estudo antes de chegar nisso. E aí, beleza, abriu, não deu nada naquele buraco, não apareceu nenhum indício arqueológico, não deu nada. Próximo buraco, próximo buraco, próximo. E aí vai. Achou algum indício arqueológico? Você bateu lá, e aí muita gente, tá? Imagina que a arqueologia estuda pirâmides do Egito, estuda múmias, estuda Cara, a essas gente, a grandes gente tá aqui no atividades. Brasil, a gente tá É, no Brasil, né? A gente vai estudar múmia. É mas foda. a gente tem as nossas pirâmides brasileiras, que Ah, são os sambaquis, que são sim, aglomerados sim. de concha, onde o pessoal fazia a sua habitação, fazia o seu dia a dia, o seu cotidiano ali em cima. Tem um sambaqui em específico, ele chama Garopaba do Sul, fica no sul do país. Tem indícios, relatos que ele chegou a mais de 50 metros de altura. De largura eu não vou saber agora, mas 50 metros de altura, imagina um poste. Um poste tem que 15 metros, é muito mais alto que um poste. E aí ele foi sendo destruído. Mas voltando, aí beleza, a gente está lá, pá, encontrou algum vestígio arqueológico, certo? Encontrou aquele vestígio. Bom, então você tem uma ocorrência arqueológica ali. Existiu alguma coisa naquele lugar. Ao invés de abrir o próximo 50, 100, 200 metros, aí sim a coisa começa a se estreitar. Estreitar a ponto de que a gente tem que saber se tem mais coisas em volta. E se tem mais coisas, até onde essas coisas estão indo. Então a gente reduz, em vez de abrir 50, a gente começa a abrir pontos em todas as direções. E até onde parar de aparecer material. A hora que parar, a gente tem o nosso limite de um sítio arqueológico. E o que é um sítio, cara? Um sítio é um pedaço de terra delimitado, certo? Você faz um sítio, esquece a arqueologia, um sítio. É um pedaço de terra que você cercou. Tá? Eu sou o dono do sítio. A arqueologia, estudo humano através de materialidades, coisas que deixaram para trás. Logo, um sítio arqueológico vai ser uma área delimitada onde você tem vestígios arqueológicos e atividade humana ali. Ah, então qualquer Beleza. lugar
um sítio arqueológico, né? Qualquer lugar, cara. Na academia, isso é muito bom você falar, porque na academia tem uma vertente da arqueologia que chama arqueologia da contemporaneidade. O que é isso? Arqueologia estuda humano através das coisas que deixa para trás. Então, ou seja, eu estou aqui com a minha garrafinha de água, beleza, saio para a rua, a garrafinha cai aqui, alguma coisa acontece que eu tenho que evacuar a minha casa. E aí eu saio, essa casa fica abandonada há 20 anos aqui, e eu saí, a minha mulher saiu e ficou. Dá para você fazer o estudo desse grupo humano que habitou aqui através da arqueologia, sacou? Então, você vai estar fazendo arqueologia, que é a arqueologia de contemporaneidade. Tem um estudo muito famoso, quando entra nisso, que é, eu não vou me lembrar o nome da universidade, mas é uma universidade do Arizona. Eles fizeram estudos sobre o lixo de grupos de estudantes. Fizeram entrevistas com pessoas. E aí, Lourenço, você bebe? Ah, não, não bebo. Você fuma, Lourenço? Não, não bebo. O carinha do lado. Cara, você bebe? Não, não bebo. Você fuma? Não, não bebo. E foram fazendo, não com bebida, né? Com bebida também foi uma das perguntas. Mas após inúmeras perguntas, foram analisar o lixo dessa rapaziada. O lixo dessa galera. Então, o que você fez? Você analisou materialidade, coisas produzidas pelo ser humano, e começou a analisar. O que encontraram? Encontraram diversas coisas de bebida, cigarro, inúmeras coisas que não condiziam com a entrevista. Então, ou seja, através da materialidade das coisas, você obtém informações que a escrita não te proporciona, que textos não te proporcionam, que até a própria palavra não te proporciona. Sacou? E aí, nesse pedaço, então, você tem um sítio arqueológico, achou tudo bonitinho, tá. Você escreve isso no projeto e manda para o órgão IFAM novamente. E aí, esse órgão IFAM vai falar, opa, peraí então, cara, antes do Lourenço vir e estabelecer sua mineradora nesse lugar, vamos fazer o seguinte, vocês vão ter que fazer o resgate arqueológico desse sítio. O que é o resgate? É resgatar as informações sobre o grupo que viveu por ali. E aí você tem que fazer um novo projeto de resgate, que aí volta toda aquela burocracia de novo, começa todo aquele tempo, aí emite uma nova portaria e você volta para campo. E aí sim começa a se aproximar um pouco desse lance de Indiana Jones, N coisa. Porque aí você já não vai mais com o buraco. O buraco você está procurando indicativos arqueológicos. Você já achou seu indicativo. Então agora é hora de resgatar o sítio. E aí o resgate é todo um resgate de debruçar noite e dia, procurando documentação, texto, tudo que foi produzido sobre aquele lugar, em biblioteca, acervo público, conversa com gente daqui para lá, essa parte do escritório, né, para estar resgatando. Em campo, aí você vai começar a fazer as suas unidades de escavação. E aí sim, você não vai abrir mais buracos, você vai abrir unidades de um por um, ou você vai abrir trincheiras. Depende de como o sítio está implantado. E aí sim, você tem que ter um controle milimétrico. Milimétrico não. Se for sítio pré-histórico, pré-colonial, aí você tem que ter controle milimétrico. Você tem que ter controle milimétrico mesmo de tudo que está saindo. Cor de terra de tudo. Cara, eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que todo mundo meio que sempre quis saber disso. As coisas das armadilhas, é real? As armadilhas que, tipo, como tem Indiana Jones, essa parada aí, é real? Realmente tem? Existem lugares com armadilha? Ah, tipo armadilha, tipo, você tá andando, putz, uma corda pegou no meu pé, você subiu. Espinhos da pedra. Cara, essas coisas não. Mas acontece algumas coisas do nosso mundo real de tipo ser recebido por pessoas em determinado lugar e a rapaziada com arma na cintura, soltando cachorro pra cima. Essas pessoas podem ser apenas, tipo, ladrões, alguma coisa assim. Né? Também. Tem uns amigos que estavam fazendo trabalho no Nordeste e eles estavam com tablet. Porque todas as informações, você está abrindo buraco lá, você tem que anotar, seja em papel, seja em meio de qualquer coisa. E a moçada, eles estavam anotando no tablet. E aí foram surpreendidos por uma galera em campo e roubaram todo mundo. E aí perdeu os dados, perdeu tudo.
Uhum. Agora, muita armadilha que a gente tem, que é a parte da aventura do negócio, a gente anda em lugares muito inóspitos. A gente anda em lugares que, sério, cara, eu até converso de vez em quando com os meninos que eu trabalho, falo, cara, se eu não estivesse trabalhando, eu jamais entraria nesse lugar. Mas jamais mesmo. E, tipo, pegar mato maior que a minha cabeça, pegar pirambeira, você vê cobra passando, você vê aranha, você vê diversas coisas, você vê buraco, você cai. O risco de quebrar uma perna é muito fácil, cara. O risco de ser picado por uma cascavel no meio do mato, sem ajuda, sem nada por perto, é gigante. O risco Então, de cair num buraco também é grande, né? Cair num buraco também é muito grande o risco. demais, cara. Mano, e tipo assim, como foi pra você no começo? Você disse que você já passou por muitas situações horríveis e tudo mais. Não horríveis, né? Se encontrar aranha grandona é uma situação horrível. Né? Acho que ninguém quer passar por isso, né? Eu acredito. Então, como foi pra você no começo? No começo da arqueologia ou no começo dos No começo perrengues? da arqueologia. O começo da arqueologia, para mim, cara, foi o seguinte. É até meio historinha, bonitinha, assim, mas é o que me aconteceu. Eu tenho plena lembrança de ficar deitado no quintal em casa, quando eu era criança ainda, e ficar vendo avião passando. Eu sou de Poços de Caldas. E no quintal eu ficava olhando, os aviões passavam. Eu sempre me perguntava, putz, como que esse avião foi construído, cara? E como que era antes do avião? Ah, tinha ônibus. E antes do ônibus? Ah, tinha o carro. E antes do carro? Sabe essas coisas, esses antes? Eu sempre fui muito de me perguntar sobre inúmeras coisas. E eu tive acesso a saber o que era arqueologia meio por alto na escola, como muita gente tem, né? Tendo história ali, que as pessoas falam de múmia, falam disso, daquilo outro. Só que, cara, até 2008, por aí, você não tinha graduações de arqueologia no país. Você teve durante um tempo, na Estácio de Sá, uma cidade que tinha no Rio de Janeiro, e ele acabou esse curso, e fora isso, eram matérias de mestrado ou de doutorado. Você formava em um curso e ia fazer isso daí. E aí, beleza, minha família nunca teve condição financeira para eu fazer uma faculdade, quanto mais fazer um mestrado em arqueologia. Então, era uma ideia fora de cogitação para mim naquele momento. E aí veio uma. E aí fui fazer outras coisas. Me formei em elétrica, aí fui fazer psicologia, fiz teatro. Mas sempre almejando isso. Até falo com um brother meu, falava com ele, falei, cara, nem se eu tiver 50 anos de idade, mas eu vou ser arqueólogo. E, cara, a vida foi levando para ele rumos, né? Na psicologia, essas dúvidas sobre coisas, elas continuavam muito fortes. Dúvidas que eu não conseguia responder. Dúvidas sobre materialidade, sobre a psique humana, sobre N coisas. Até que chegou um momento, quando surgiu o SISU no Brasil, e já estava tendo um boom da arqueologia no Brasil. O que rolou? Teve o PAC, né? Programa de Aceleração do Crescimento e tal, lá em 2010. E no PAC, cara, que foi de expandir rodovias. Você lembra o que é o PAC? Foi um projeto de expandir rodovias. Foi um projeto que o governo federal na época fez de Sim, eu me lembro. expandir rodovia, expandir empreendimentos no Brasil inteiro e tal. E nesse momento, o Brasil teve a necessidade de ter arqueólogos no Brasil formados, porque não se tinha arqueólogos formados no Brasil. Você tinha muito pouco, você tinha essa galera que tinha feito mestrado, doutorado e tal. Então você começa a fazer as graduações, começa a abrir graduações em universidades federais no país. Em 2012, aí eu resolvi sair da arqueologia, passei no vestibular para Sergipe e fui para lá estudar. Abandonei tudo e fui para lá tentar ser arqueólogo. E, cara, tipo assim, como é que seus pais viram isso, sabe? Por conta, tipo assim, tu largou as coisas pra tentar ser arqueólogo. É uma coisa escada, É, né, mano? Como que eles viram isso? cara, foi muito doido. Por quê? Como eu disse para você, minha família não tem grana. Sei lá, meu pai deve ter estudado até a oitava série, quarta série. Meu pai é torneiro mecânico, minha mãe faz comida na escola, fazia, né, aposentar, fazia comida na escola e tal. E aí, o que rolou? Antes de eu entrar na arqueologia,
Eu trabalhei com inúmeras outras coisas, muita coisa mesmo. E aí, em Poços de Caldas tem uma multinacional que chama Alcoa. Alcoa Alumínio S.A., eles fazem alumínio. E aí eu fiz elétrica e fui trabalhar nessa empresa, na parte elétrica. Fui estagiar lá e comecei a trabalhar como eletricista. E essa Alcoa é uma empresa multinacional, bonita e tal. O meu pai, cara, o meu pai ficou feliz da vida. Imagina, um cara, torneiro mecânico, fez até a oitava série, construiu a casa. Graças a Deus a gente não passou necessidade. Eu nunca tive que ajudar financeiramente em casa. Então eu não posso falar que eu era pobre, 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 pobre. Mas eu não passei necessidade, mas era pobre. Entende? Claro. E aí, beleza. Quando veio meu pai ver, cara, meu filho vai trabalhar na Alcoa. Eu saí de casa com o uniforme da empresa, ele feliz da vida e tal. Aí o primeiro baque foi que eu acabei a elétrica e eu recebi uma proposta para trabalhar na CPFL, até Fornece Energia do Estado de São Paulo. E aí eu não topei, cara. Não topei porque eu falei pro meu pai, meu pai e minha mãe, né? Eu falei assim, ó, não vou topar porque eu recebi uma proposta de trabalhar na parte técnica de um teatro. E eu vou trabalhar na parte técnica de um teatro e vou fazer psicologia. Cara, dava pra ver a tristeza no cara do meu pai. Meu pai é esse cara bruto. E aí, falou, como assim? Você não quer saber nada da vida? Agora tá dando certo. Tipo, eu com 18 anos, um puto emprego legal, resolvo largar a mão. Aí demorou uns 2 anos para ele acostumar com a ideia. Eu estava independente, eu ganhava minha grana, pagava minha faculdade, fazia tudo. Quando ele acostumou com a ideia, cara, eu viro para eles e falo, ó, eu passei no, eu passei na Federal do Sergipe e estou querendo muito ir para lá. Vocês me ajudam? Porque não tem condição nenhuma de estar lá. E aí eu tinha feito uns cálculos na época. Eu falei, ó, eu vou precisar de pelo menos uns R$ 400 por mês. Aí minha mãe chorou, falou, não, vai, filho, beleza, beleza. Mas meu pai desacreditado, né? Pô, o moleque tá dando certo na vida quando vê desiste. Aí dá certo de novo, desiste de novo. E aí foi esse choque para ele, saca? E aí foi vagas remanescentes que tiveram na universidade que eu fui. Então, do momento que eu fiquei sabendo que eu tinha entrado até eu pegar o voo e ir, foi tipo 20 dias. E aí foi nisso, cara. Foi muito rápido. Passei uns perrengues danados lá, porque eu não tinha grana. Imagina, viver com R$ 400 no mês. E não é no período lá atrás, é de 12, agora. Então pagava aluguel, água, luz, cerveja, coisas, vida social. Era tudo isso com 400 contos. Mano, você acha que a arqueologia é muito valorizada no Brasil? Ou não? Ela é desvalorizada? É, valorizada. Valorizada. Não, não muito, cara. Ela é valorizada por poucos. E eu vejo o erro muito disso em uma parcela dos próprios arqueólogos. Por quê? Você imagina o México, Peru, o Egito, esse país todo, o PIB do país é muito pelo turismo arqueológico que tem nesse país. Né? Cara, você fala em Egito, todo mundo já, putz, tem pirâmide lá. Quando eu falo que eu sou arqueólogo, ela fala, nossa, e o Egito? Cara, eu nem sei o que rola no Egito. Minha preocupação é a arqueologia brasileira. Mas o que rola no país? Eu falo de uma parcela ser culpa dos arqueólogos, porque a gente acaba ficando dentro dos muros da universidade e muitas vezes a gente não faz isso que a gente está fazendo. Tem essa troca de ideias sobre o que é arqueologia. A gente não sai nas ruas e explica para os outros o que é arqueologia. E aí, para aumentar tudo isso, a gente tem um governo, independente de ser quem for no comando, né? Mas a gente tem um governo que em tempos atuais tem piorado cada vez mais na questão cultural, que não apoia medidas de cultura, que não tem esse incentivo para isso. E muito pelo contrário, ele coloca a própria arqueologia contra a sociedade. Ele fala que a arqueologia barra empreendimentos. E nem eu falei para você, é demorado o processo. Demora 30 dias para uma coisa, para outra, para outra, para outra. Enquanto isso, o empreendimento está parado. Só que, cara, se você não faz isso, como eu falei no começo da conversa, se você não faz isso desde o começo lá de trás,
A gente ia continuar achando que foi os portugueses que chegaram no Brasil e a gente não tinha nada antes dos portugueses, sabe? E se a gente destrói a cultura de um povo, a gente não é ninguém. A gente só é iPhone, a gente só é moedinha no bolso, a gente só é janela de ferro que está aí atrás de você, sabe? Então, muitas vezes ela não é valorizada por conta disso, ela é valorizada por poucos. Ela é valorizada por pessoas, tipo você, que veio, me procurou, cara, tô com um podcast, fala de arqueologia, tá? Pô, legal, você vai numa escola? Ah, você é arqueólogo? Sou. Pô, que bacana. Mas para os grandes setores de empreendimento, de N coisas, não é de forma alguma. Você acha que tem muita gente que não sabe o que é arqueologia? Muita, cara. Muita gente não sabe do que realmente é arqueologia. Você fala que você é arqueólogo, muita gente, talvez você também não sabe, por isso que eu falo que é culpa dos arqueólogos. Muita gente fala, pô, você escava dinossauro? Não, arqueólogo não escava dinossauro, sabe? Por quê? Na escola a gente acaba aprendendo isso, muitas vezes, né? E o próprio arqueólogo muitas vezes não tem oportunidade ou vontade, às vezes a gente está explicando o que é. A gente não. Você sabia que a arqueologia não escava dinossauro? Sim, eu sabia. Tem nem um nome para isso, né? Eu sabia. Eu esqueci qual que é o nome das pessoas que cuidam de dinossauro e tudo mais. Eu só sei por conta que meu primo ele tinha um sonho de escavar dinossauro quando pequeno. Então, daí Uhum. ele estava pesquisando, ele ficava contando e tudo mais. Eu só sei por isso. Mas qual que é o nome mesmo que eu esqueci agora? Paleontólogo. É paleontólogo, é. Ah, E aí o interessante, mano. paleontólogo, cara, geralmente o paleontólogo, ou ele é um cara que formou em biologia e fez uma pós-graduação em paleontologia, ou um geólogo que fez a pós-graduação em paleonto, né? Grande parte dos paleontólogos são isso. Mas arqueólogos não podem ser paleontólogos? Pode sim. Só que o grande lance é o objetivo do estudo. A arqueologia estuda grupos humanos através da materialidade. O porquê que a gente não estuda os dinossauros? Deu 65 milhões de anos atrás, pá, caiu um meteoro, aquela história conhecida, os dinossauros foram extintos, certo? As primeiras ferramentas de hominídeos, não seres humanos como a gente, mas primeiras seres hominídeos que a gente tem indícios é de 7 milhões de anos atrás. Então, ou seja, dinossauros 65 milhões, hominídeos 7 milhões. Então, o objetivo da arqueologia é estudar grupos humanos. 65 milhões, o ser humano não estava aqui, nos 65 milhões. Então, a gente começa a estudar a partir desses 7 milhões para cá, até os dias atuais. Não teve nenhum humano que conviveu com os dinossauros? Não, Não, é não. que muita gente acha que sim, que pô, encontraram ossos de humanos que viviam com dinossauros. Eu não Sim. sei, eu não sei, acho que não. É uma confusão, cara, porque a gente teve um período de megafauna, que são animais gigantescos e tal. E aí, por isso, gera uma confusão dessa. Né? Você chegou a ver, cara, um osso de animal de megafauna? Não. Você tem os tatus mesmo, tatu, sabe tatu, esse que faz Sim, buraquinho e tal? Tem ossos de tatus que é do tamanho de um fusca. E a sim, gente tem, eu não sei se eu tenho aqui ou não tenho, mas a gente tinha tigre dente de sabre, inclusive no Brasil, com as presas que é tipo uns 15 centímetros. A presa do bicho. Imagina, o tamanho da garrafinha aqui, ó. Duas presas aqui. E a gente teve mamute, mastodonte, N animais de grande porte, mas dinossauros não. Por conta disso. Estava lá atrás. É um período muito longo até a gente chegar a começar a fabricar ferramentas. Inclusive esse osso de 7 milhões, ele é até um pouco meio controverso, porque tem uma moçada que diz que é de gorila, mas porque é ciência, né, cara? E tem uma galera que fala, não, isso daí não é humano não, cara, isso daí é de gorila. Só que a maior parte da sociedade científica apoia que é um crânio de um ser hominídeo. uhum. E tem a luz
também, a famosa Lucy. Já ouviu a musiquinha Lucy and the Sky, dos Beatles também? Lucy and the Sky. Aquela música, ela chama Lucy porque, quer dizer, não lembro se é o contrário. Enfim, a gente tem a Lucy, que é o mais famoso, né, do mundo, que é um rosto também de um australopiteco de 3,5 milhões de anos. Então, ou seja, a gente não estuda dinossauro por conta disso. Não teve nenhum ser humano que se aproximou lá do dinossauro, a não ser no Jurassic Park, na história do Steven Spielberg. Cara, até por conta que se tivesse humano na época dos dinossauros, seria muito difícil sobreviver. Por exemplo, depois da extinção, ainda houve a seca, né? Onde passaram por fome, vários animais morreram disso. Depois veio a era glacial. Cara, não ia ter como os humanos viverem, mano. Não ia. Além de dinossauros, tipo, extremamente famintos, teria a era glacial ainda. Não dá. Só que a gente teve um período desse também, cara, 11 mil anos atrás, que teve um congelamento brutal também. E, que nem eu falei pra você, imagina, você tá de boa indo pra casa não, tá no meio do mato acampando. Quando ele chega um tigre, a gente sabe com as garras desse tamanho, um tatu passando pelo lado também no Fusca, esses animais gigantes. Isso também estava acontecendo no Brasil. E os caras tinham que se armar para brigar contra os bichos. Você tá ali, tá vindo um animal desse tamanho pro teu lado. Você tem que se armar para fazer isso. Ou seja, mais uma grande prova de que os índios não eram preguiçosos. Se eles fossem preguiçosos, eles teriam pisoteado no chão por um animal desse grande porte. Cara, e tem uma cena clássica, eu acho que todo mundo já conheceu e tudo mais, que é o quê? Quando descobriram o fogo, sabe? Na época dos dinossauros, descobriram o fogo e tudo mais. Velho, por quê? Da onde será que surgiu isso, sabe? De onde será que surgiu isso? Descobriram o fogo na época dos dinossauros, por quê? Sabe? Por quê? Não, Sim. você sabe me dizer? Eu acredito que possa ser por conta dessa associação desses animais de megafauna, né, que são animais gigantescos ali, e esse estereótipo, né, cara, de que o homem primitivo era aquele cara que estava arrastando a mulher pelo cabelo, que estava com um toco de madeira na mão, estava batendo na mulher ali. E essas imagens vão se perpetuando, né? Os esqueletos de macaco são meio similares aos dos humanos? Ou não? São bem similares, cara. São bem similares. E aí tem uma outra área da arqueologia também. Ou não? Não. Para quem é leigo, sim. Dá para se confundir tranquilo. Você pega os sons de um orangotango ou de um chimpanzé, dá para quem é leigo, sim. Só que aí até nisso, cara, né? A arqueologia tem diversas áreas de conhecimento, né? Uma das áreas, que é a bioarqueologia ou antropologia forense, tem inúmeras nomenclaturas, que é responsável por isso. É uma moçada que está estudando ossos. Tem até um cara muito famoso, que é um evolucionista, ele chama Walter Neves. Ele estuda a evolução dos primatas e a evolução humana. É um cara bom, assim. Enfim, a moçada tá aí para isso, para pegar um pedacinho de osso, sei lá, pega um pedacinho de osso tamanho dessa caneta e saber de que animal é, se é de ser humano, como que ele morreu, se dá para saber que parte que é e tal. Então, são áreas bem específicas, assim. É como se fosse um médico, cara. Você tem o clínico geral, né? Vai lá, faz o geralzão de tudo. E aí você tá com uma dor no pâncreas. Nem sei onde fica o pâncreas. Mas tá com dor no pâncreas. Ou no fígado, vamos pro fígado que não é fácil. Aí você tem que mandar o paciente para um médico que entende de fígado. E aí o médico do fígado vai fazer análise das coisas. A mesma coisa com a arqueologia. Se você está escavando um sítio, você começa a achar ossos, você tem que chamar um bioarqueólogo para compreender melhor aquilo lá. Mano, vamos dizer que eu quero ser arqueólogo, né? Eu preciso fazer curso, né? Obviamente, faculdade e tudo mais. Quanto tempo de faculdade que é? Para se tornar... 4 anos, cara. 4 anos? 4 anos.
É. Mano, tipo assim, quando você entrou na faculdade de arqueologia, foi complicado pra você? Foi um pouco. Para mim, nem tanto, cara, porque eu já estava vindo de outra graduação, então eu já estava um pouco mais velho, já estava com o quê? 2012, 10 anos atrás, eu estava com uns 23 anos, assim. Então já tinha passado por uma outra graduação, já tinha trabalhado e tal. Mas, de forma, qualquer universidade, você chegou a fazer faculdade? Não, eu vou fazer faculdade de psicologia, é que a pandemia ferrou demais, né, mano? A pandemia Ô, ferrou legal. demais. Eu ia começar a faculdade, mas daí veio a pandemia. Putz, cara, É foda. muito Mas triste. é um universo diferente. Para qualquer coisa, independente de arqueologia, é um universo diferente, que é tudo novo, né, cara? E Aham. especificamente na arqueologia, para mim foi uma doideira. Porque eu imaginava um pouco disso, que teria muita matéria de história, que teria. A gente tem uma disciplina de história no curso de arqueologia, que teria. Eu pensava muito nisso. Putz, eu não gosto de decorar coisas, aí eu vou fazer. Mas de arqueologia, vou ter que decorar as coisas de história. Só que não, são disciplinas voltadas para a arqueologia, para o conhecimento técnico de arqueologia, conhecimento científico. Isso foi muito, mas foi muito genial, cara. E eu tive uma oportunidade muito boa, que no primeiro período já comecei a ter contato com laboratório, já fui escavar logo no primeiro período com um professor genial, assim. Então eu me apaixonei logo de cara, sabe? É, De, vocês fazem aulas práticas também? tem, nem todos os cursos. Hoje no Brasil a gente tem que ser, acho que abril do Rio de Janeiro, então a gente está com 15 cursos de arqueologia. 15 Uhum. cursos de arqueologia, e na UFMG tem um que é antropologia, com ênfase em arqueologia, e no Rio Grande do Sul também. Mas onde eu me formei, que é em Sergipe, a gente tem duas disciplinas de matéria prática. Cara, Todos têm as disciplinas práticas, né? Prática uhum. de campo, né? Porque prática em laboratórios todos têm. Mas prática de campo, dia campo, escavar, eu acredito que não são todos que têm. Mano, a gente tá ficando aqui com quase uma hora, então a gente vai encerrar, mas eu tenho uma última pergunta. Primeiramente, mano, essa conversa passou super rápido. Nossa, cara, eu nem vi passando. Essa conversa passou mega rápido, mano. Parece que a gente começou faz tipo uns 20 minutos, mas já tá com Então, quase uma hora. eu acho que eu falei demais. Né? Não, não é isso. A pergunta é que a conversa tá boa. Quando a pessoa não vê o horário, significa que eu tô fazendo um bom trabalho. Não, a conversa foi tão boa, a pessoa não viu nada, significa que eu tô fazendo um ótimo trabalho. E, Não, mano, foi muito legal. a pergunta é, como é que tá na pandemia pra você? Como é que tá a arqueologia na pandemia? Como é que tá sendo? Ela tá funcionando. Tá funcionando, só que eu não, sei lá como que pensa cada um, né? Mas para mim eu fico muito tenso, cara. Mas tenso mesmo. Porque o que, que rola? Eu trabalho numa empresa, muita gente no Brasil trabalha por contrato. Tá sendo um contrato, vai lá, executa o trabalho e volta. É grande parte. Eu trabalho numa empresa de licenciamento ambiental. Então, sei lá, tô lá, tem um campo para fazer no norte de Minas, um mês no norte de Minas, aí volta. Fica no escritório, tem 15 dias para fazer em Ouro Preto, volta, fico rodando constantemente. E isso me gera uma preocupação gigante, saca? Muitos empreendimentos, eles pedem que você faça o teste antes e tal. Só que eu moro com a minha mulher também. Toda vez que eu volto, eu fico meio. Putz, e aí, né? Mas, infelizmente não, né? Felizmente também, tenho que trabalhar, né? Eu trabalho numa coisa que eu amo fazer, mas é tenso. Mas é tenso. Tomando... E, cara, no mato, infelizmente, não dá, cara. Imagina você subir uma serra gigante no meio do mato, cortando o mato com facão, desviando de cobra, pulando barranco, isso, aquilo outro. Não dá para usar máscara full time ali. Então, quando estou em atividade de campo, não dá para usar, mas sempre com álcool em gel, porque para no carro, passa para tudo quanto é lado, chega nos hotéis, passa para tudo quanto é lado. É ligar, pedir comida, chega. E vocês fazem em grupos, né, e tudo mais, as escavações e tal. E daí a equipe tá reduzida daí? Então, como eu falei para você, nesse trabalho, antes de chegar na escavação, não são tantos profissionais.
Tipo, você divide por frente de trabalho, né? Se é um trabalho enorme, gigante, sei lá, você põe 4 frentes de trabalho. O que vai ser uma frente de trabalho? Um arqueólogo e um auxiliar que vai junto para estar auxiliando a abrir os buracos. Então vai um para um canto, o outro vai para outro canto, o outro vai para outro canto. Geralmente, é difícil pegar trabalhos muito extensos, muito grandes. Então vai 2 frentes de trabalho, 3 frentes, sabe? Então vai 4 pessoas. Mano, a gente já vem saber que primeiramente, cara, muito obrigado por ter aceito. Foi incrível. A arqueologia é uma coisa que eu me interesso. Eu já me interessava com essa coisa, eu sempre quis perguntar as coisas. E você quer divulgar alguma coisa? Ah, não, tô tranquilo, mas se alguém tiver alguma pergunta para fazer, qualquer coisa, só me procurar no Instagram. É arqueólogo Serafim. Então é isso, mano. Falou e boa noite. Pô, cara, brigadão. E qualquer dúvida que tiver, que não couber aqui, me manda e vamos mantendo esse contato também. Claro, mano. Falou e boa noite. Valeu!